Shalom, queridos. Estamos aqui no capítulo 3 do livro de Números. Números é o quarto livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco. Pentateuco é a mesma coisa da Torá para os judeus. E nós estamos aqui fazendo o mesmo processo que fizemos no livro de Levítico, 2 capítulos por cada discipulado, pelo fato de ser praticamente assuntos que já estão sendo repetidos. Aí eu comento e vocês fazem a leitura durante o período discipulado e com certeza serão abençoados, porque Deus não deixou nenhum capítulo da Bíblia em vão. Todos precisam ser lidos. A minha rejeição aqui é por causa do tempo do vídeo. A rejeição quer dizer não poder ler, mas eu leio continuamente em nossa casa, como eu já tinha dito para vocês, 3 capítulos por dia. Minha Bíblia está toda anotadinha, mas aqui eu tenho que poupar o tempo. Aí vocês fazem a leitura total no período do discipulado, que vocês têm 1 hora para o discipulado e eu só tenho aqui no máximo 30 minutos. Então, o capítulo número 3 fala do número e ofício dos levitas. Número e ofício dos levitas. Então, vocês sabem que Deus vai informar vocês sobre isso aqui. São estas gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho ao Senhor, no deserto de Sinai. E não tiveram filhos. Esses, Eleazar e Itamar, oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque adiante de Arão, sacerdote, para que sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com o povo, todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios. Sabe que os levitas é que cuida do templo aqui hoje no nosso tempo atual, agora naquele tempo do tabernáculo. E cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel. Ao ministrarem no tabernáculo, portanto, você entregará os levitas, Arão e os seus filhos, de todos os filhos de Israel. Os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos de você e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. Nós temos que nos dedicar, não é somente nesse tempo não, Deus já está mostrando aqui, aquele que está responsável por ministrar pela palavra, eles não devem de maneira nenhuma se misturar com outros serviços, porque é o mais precioso para Deus, é justamente a adoração, a palavra, e é preciso que haja outras pessoas fazendo isso, fazendo as outras coisas. Então, desde aqui, Deus já está mostrando como seria hoje, como deveria ser hoje. Hoje já sabemos que o Senhor, na segunda aliança, lá no livro de Atos, foi logo falando que deveria separar pessoas para cuidar das viúvas, dos órfãos, da obra social, serviço, e deixar os apóstolos somente com a responsabilidade de ensinar e de pregar a palavra. Que não seja diferente hoje, né? Porque que seja sempre assim. Porque na segunda aliança já foi determinado também, não somente aqui, na antiga aliança, aqui no livro de Números, como estamos lendo, mas aqui já apontava o que Deus queria na continuação, na nova aliança. Então, você sabe por que é que os sacerdotes precisam ser premiados?
aqueles que estão na frente, que fundaram um ministério, que vão aqui, vão acolá, vão de um bairro, vão no outro, vê onde é que pode estar levantando mais um templo, mais um povo para estar servindo ao Senhor, porque é que eles têm que ser primiciados, por isso, grande é a responsabilidade. Eles não podem estar se envolvendo com fazendo vou fazer um bico aqui para completar o dinheiro dessa semana. Eu vou fazer um bico ali, não pode. O cristão com a palavra tem que ser sustentado pelo povo de Deus, porque a dedicação é toda pela palavra. E aí nós sabemos que o que é o sacerdote hoje para nós, digamos assim, os apóstolos, né? Aquele que está na frente do povo de um modo geral. Então, o que que acontece? Eles recebem porque eles estão com toda a responsabilidade. Qualquer coisa que aconteça em um ministério de apóstolos, os pastores não vão responder, os missionários não vão responder, os bispos não vão responder. Quem responde são os pais do ministério, que são os apóstolos. Por isso, todo cuidado com eles, toda dedicação para eles, a primícia deve ser entregue para eles, porque eu sei que vocês estão com pessoas, os discípulos estão com as pessoas que nós colocamos nos bairros, estão com missionários nos bairros, com pastores nos bairros, com bispos em bairros, porque nós que estamos com essa responsabilidade, nós é quem enviamos. É por isso a explicação da primícia ser entregue para os apóstolos, porque tem muitos que não sabem de nada, estão querendo passar o carro adiante dos bois. Pensa que pode pegar a primícia e entregar para o pastor, entregar para o missionário, entregar para o bispo. Ah, mas é o Senhor que está aqui na frente com a gente, então a gente vai entregar ao Senhor. Não saia da palavra de Deus. Não saiam. Porque o seu pastor, ele pode sair e fazer um bico, como se chama, né? Ter um trabalho dentro de um horário que não impeça ele estar à noite pregando, ou no horário que tem que estar no templo. Porque a responsabilidade dele não é geral, não é o total. Então dá para equilibrar. Temos pastores, temos missionários que trabalham na vida secular e têm o seu sustento. Mas os apóstolos não podem. Eles têm a responsabilidade do ministério inteiro, responder por cada um abaixo de Deus. Então, como é que um homem desse ou uma mulher dessa, uma esposa de um apóstolo, pode estar fazendo nem um bico, como dizem aí, né? Fazer um bico, fazer um biscate? Não pode. Tem que ser sustentado pelo povo. Então, aqui nós estamos vendo a obra do Senhor, o Senhor mostrando como é que tem que ser os levitas, como é que tem que ser o sacerdote, os levitas em total disponibilidade para os sacerdotes e cuidar de todo o trabalho do templo. Deus colocou em primeiro lugar a palavra, aquele que está ministrando na frente a palavra. E aí a responsabilidade para entregar hoje no nosso tempo, trazendo essa realidade para a nossa. Qual é a responsabilidade? São os pastores que vão estar diante de Deus durante a semana recebendo a palavra para entregar ao povo? Não, eles recebem pronto, tudo feito pelos apóstolos, entregue nas mãos deles. A única coisa que eles têm que fazerem é estar à frente do povo, passando o que a gente entrega, inclusive aconselhamentos também, deve ter a base no que nós ensinamos, aconselharem dentro do que nós aconselhamos, tudo é feito abaixo de Deus pelos pais espirituais. E aí, como isso facilita mais um pouco para eles? Facilita. Tem pessoas na frente da congregação que têm empresa para ter o seu sustento, que tem trabalho não é empresário, mas tem também o seu emprego. Pode, porque a palavra não são eles que vão buscar na mão de Deus, somos os apóstolos que vai pedir ao Senhor a palavra do domingo, da quinta-feira, do dia que tiver de falar, para entregar para eles. Então, logo que eles estão livres dessa maior responsabilidade, que é a palavra, eles têm condição de fazer algum serviço para o sustento da família. Mas os apóstolos não. Então, vocês fiquem sabendo que é por isso que as premissas são entregues para os apóstolos. Porque a gente não tem condição de trabalhar. Não tem como. Já imaginou? A gente tem que fazer supervisão
dos discipulados para ver como é que está, nada sem supervisão, nada que se faz, que se monta, que se manda alguém fazer, pode ficar sem supervisão. Aquele que recebeu do Senhor aquela direção que entrega para alguém estar fazendo, tem que ir supervisionar. Então, agora, por exemplo, Deus me entregou essa obra tão tremenda que é estar com esse discipulado com uma linguagem só, todos estudando a Bíblia. Eu tenho que supervisionar. Eu poderia fazer um outro trabalho? Se eu tenho, nem da minha casa eu posso. Tem que deixar pessoas fazendo para poder eu estar supervisionando, porque só vai para frente um trabalho quando a gente entrega e vai ver como está sendo feito. Se a gente não entregar e não for ver como está sendo feito, a tendência da pessoa é começar a encaixar no seu jeito de fazer, porque é normal do ser humano. Então, aquele que sabe como é que tem que ser feito, como foi que Deus entregou e passou para aqueles que vão estar cooperando, tem que ver se está do jeito que Deus entregou. Eu tenho que ver se está do jeito que Deus me entregou cada discipulado, passando em cada um, supervisionando, ver se está sendo feito como eu estou falando, como, por exemplo, o discipulador ele não pode estar acrescentando coisas do que eu falo no vídeo. Eu sou abençoada por Deus, me dando força, energia para fazer vídeos até na madrugada, com um trabalho que é Deus que me entregou, e eu preciso e Deus quer ver as pessoas falando aquilo, falando para os discípulos aquilo que eu estou falando no vídeo. Como é que eu vou saber isso? Se tiver um relatório para a pessoa, o discipulador passar para mim um resumo escrito, em áudio ou em vídeo, do que ele está falando, para saber se está sendo de acordo com o que eu falei, porque foi desse jeito que Deus mandou fazer. Quem recebeu de Deus tem que passar e tem que ver se estão passando do jeito que entregou. Então, como é que pode? Tem que ser. Como é que pode ter o trabalho? Tem que ser totalmente ligado na obra de Deus, naquilo que Deus entregou. Então, por isso que precisamos ser sustentados pela igreja. A gente precisa se alimentar normalmente. Já pensou uma mulher de 75 anos na madrugada fazendo vídeo, se não tiver uma fruta para comer, uma maçã, uva, pera? Porque uma mulher de 75 anos que entende o que significa o templo do Espírito Santo, que dá valor, ela sabe que ela não vai entrar de madrugada com o tipo de comidas pesadas. Vai ter que ser uma fruta, uma coisa leve, para que ele tenha saúde. E são caros os alimentos. Para a gente alimentar adequadamente, como é que eu vou ficar na madrugada fazendo vídeo e me enchendo de pão, de farofa? Não, tem que ser uma coisa leve. Então, veja o que, é que Deus está fazendo aqui. Ele está mostrando os detalhes da antiga aliança e mostrando que, assim como ele organizou essa antiga aliança, quer que nós estejamos organizando tudo na segunda aliança. Há uma organização. Essa aqui é tremenda. Assim como Deus falou aqui, para os levitas estarem cuidando dos sacerdotes, falou também na nova aliança para estar assim, sendo ajudado. Vai pregar, os levitas têm que estar preparados com os cânticos que levam o povo à sala do trono, para estarem com o coração preparados para receber também a palavra. E não somente isso, os cuidados com as situações que estão no templo, como é que estão os ventiladores, como é que estão as cortinas, como é que estão as cadeiras, tudo isso são os levitas responsáveis. E desde a primeira aliança, que é assim. E é dessas coisas que Deus está falando aqui em Números, capítulo 3. Número e ofício dos levitas, mostrando o que os levitas têm que fazer e o número dos levitas que haverão de estar fazendo essa obra. Aí vocês leem, discipulado vocês têm tempo para ler, e leem tudo, porque eu estou fazendo comentário, fazendo analogia desse tempo aqui, comparando esse tempo com o nosso tempo hoje, porque é para isso mesmo que Deus deixou, para a gente ver como ele pediu aqui, como ele indicou, como ele fez, saber que tudo isso é simbologia, mostrando para a gente como deve ser feito também hoje. Temos nesse mesmo capítulo 3, o resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés:
conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de 1 mês para cima. Separe os levitas para mim, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também animais dos levitas em lugar de todos, os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273 primogênitos do sexo masculino. O Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excede o número dos levitas, recolham por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, o que é de 12 gramas, entregarão aos filhos e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então, nós vamos vendo o Senhor dizendo que é para colocar no lugar de primogênito os levitas. Então, Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam, que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário, e Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor fazendo o resgate dos primogênitos e colocando os levitas no lugar dos primogênitos. Você sabe que esse primogênito começou a ser visto com mais atenção pelo povo de Israel a partir do momento em que Deus ia tirar o povo de Israel de lá do Egito, lá no livro de Êxodo, e que Deus tocou em todos os primogênitos, só os primogênitos do povo hebreu, que estava cativo lá no Egito, somente os deles, na casa deles tinha o sinal do sangue, para quando o anjo passar, não matá-los. Só morreu os primogênitos do Egito, mas do povo de Deus não. Daí em diante, ficou essa gratidão do povo, saber que Deus não tocou nos seus filhos, e daí em diante tem a Páscoa, tem toda essa comemoração, e tudo isso já está apontando também Jesus. Tudo aqui aponta Jesus. Jesus foi o primogênito do Pai, escolhido. Primogênito, ele era o único, mas se tornou o primogênito do Pai, porque entre todos nós que somos filhos de Deus, ele é o principal. Ele é aquele que veio da sua vida para que nós estivéssemos tendo o privilégio de voltar a ser filhos de Deus. Tudo já aponta a Jesus, vocês já sabem disso, mas é bom sempre estar lendo, não se esqueçam de fazer a leitura durante o discipulado. Deus vai falar com vocês, e qualquer coisa além do que eu comento aqui, que vocês ouvirem Deus falar, passem para mim, porque quando eu visitar o discipulado, eu não posso falar coisas contrárias ao que vocês estão falando. Se falarem o que eu falei, ótimo. Eu sei que estudaram, que viram os vídeos, e estão falando o que Deus falou para mim, mas se tiver alguma coisa que Deus falou para vocês, que eu não posso duvidar disso, eu preciso ser comunicada, porque eu quero chegar na célula sabendo dos assuntos que estão sendo colocados em pauta na célula. Surgiu alguma novidade no discipulado? Então, alguma coisa que Deus falou para o discípulo, ou Deus falou para o discipulador,
porque a Bíblia está aqui e o Espírito Santo está em nós. Ele pode falar para você, discipulador, sem ser o que eu estou falando aqui, que Deus falou comigo para você. Aí ele pode acrescentar, e pode acrescentar para os discípulos. Então, participem para mim. Envia para o meu privado. Olha, Deus falou isso, isso, isso. O nosso caso é saber que tem trabalho, mas só quem devia ficar alegre de ter trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. O Senhor deu trabalho ao homem antes do pecado. Não é castigo, não. Pecado é bênção. Então, quanto mais Deus falar com você, você vai enviando para mim o que Deus lhe falou. Eu preciso saber e ser edificada também. Quando Deus fala, qualquer um é edificado, pode ser o discípulo, o discipulador, pode ser quem for. Se Deus está falando, eu preciso saber que eu também quero ser edificada. E quando chegar no discipulado para visitar, está repassando aquilo que você recebeu aí no discipulado e que eu fiquei sabendo através da sua comunicação comigo pelo privado. Tudo aqui tem que ser transparente. Se nós queremos que a profecia que está sendo colocada diante de vocês seja, seja cumprida, é necessário estarmos transparentes, sermos fiéis uns aos outros, porque quando somos fiéis ao nosso próximo, estamos sendo fiéis a Deus. Lembre que Deus exige de nós uma vida de qualidade com o nosso próximo. Vida de qualidade é a fidelidade. Ele quer que estejamos bem. Olha que o Senhor quer que você leve ofertas, devolva o dízimo, mas Ele quer tanto que estejamos bem com o nosso próximo, que se a oferta for colocada com problema com o próximo, Ele não aceita. Tem que primeiro se acertar com o próximo. Então, vamos estar caminhando com a sua discipuladora geral do ministério, que é a apóstola Rai, discípulos juntos, numa caminhada onde verão o resultado, Deus fazendo coisas tremendas que nunca foi feita no ministério, tudo para a glória dele. A palavra entrou de um modo total. Todos os dias a prosperidade vem, é diariamente. O Senhor diz que é meditar de dia e de noite. Então está sendo isso. Por isso eu posso falar dentro da palavra que toda profecia que se fala tem que ser dentro da palavra. Ele disse que prospera, então ele disse: vamos prosperar. Teremos muitas coisas maravilhosas nessa prosperidade. Os pais bem com os filhos bem com os pais, esposa bem com o marido bem com a esposa. A principal prosperidade é um lar totalmente restaurado, abençoado e, consequentemente, onde tem tudo na paz, tudo bem, vem também uma boa resultado nas finanças, prosperidade também na área financeira para a glória de Deus. Então, vamos prosseguir confiando no Senhor, obedecendo as orientações que eu tenho dado, e vocês verão o que Deus vai fazer nesse ministério. Não vai ser coisa pouca, não. No capítulo 4, nós vemos deveres dos coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levante o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda do encontro, e este serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Então, Deus tem agora os coatitas, os filhos de Coate, que estarão também com a sua responsabilidade, e que vocês já estarão lendo o capítulo 4, fazendo a leitura atenciosamente, e aí vocês verão o que Deus está indicando para os filhos, para os coatitas, os deveres dele. Vocês vão ficar sabendo, e sabendo que hoje é diferente, não é desse nível aqui, mas Deus já estava apontando para o nível de deveres que nós temos para com o nosso Deus, através da organização que se faz no meio da igreja. Nós temos no meio da igreja também aqueles que vão estar ensinando, os discipuladores, de modo geral, aqueles que vão estar cuidando da ornamentação, aqueles que vão estar cuidando da limpeza. Então, assim como Deus distribuiu tarefas, deveres aqui na Antiga Aliança, hoje no meio da igreja continua. E quanto mais for por trás dos bastidores,
mais é a sua garantia de bênção. Porque quando a gente está fazendo as coisas que as pessoas veem e elogiam, a glória fica dividida. Mas aquele que lava os banheiros não tem elogio. Então a glória de Deus é só para ele mesmo. Ninguém dá glória para aquela pessoa, ninguém vai falar, ficar dando elogios. E, na verdade, toda a glória tem que ser para Deus. Mas quando é um trabalho que está, por exemplo, alguém, digamos que eu estou ministrando a palavra, e todos recebem aquela palavra, e quando eu saio, eu digo, Deus falou comigo, que palavra maravilhosa. Eu tento me aguentar, mas geralmente a gente fica pensando, fui eu que me preparei? Não, foi Deus que quis usar pela sua misericórdia. Os nossos preparos têm que ser feitos, mas saber que quando Ele usa, é Ele que toma e faz tudo. Você tem que se preparar, nós devemos nos preparar, mas sabendo que quando há esse êxito, ao ponto das pessoas dizer, Deus falou comigo, que palavra maravilhosa, é porque foi o Senhor realmente que te tomou e fez como Ele quis, não como você fez, como você se preparou. É obrigação se preparar, mas quando Ele toma é bem diferente do que você fez. Preparou para ser assim, para ser assado, Ele toma você e faz tudo do jeito dele, e você vê que todos ficam dizendo, Deus falou comigo. Então é assim, a obra de Deus é desse jeito. Cada um tem sua parte, mas os mais abençoados, os que estão sendo mais anotados dentro da plena de Deus, são aqueles que estão fazendo coisa por trás do bastidor e que não tem exibição nenhuma, que ninguém dá elogio. Esses são os que estão lá, bem com os olhos do Papai do Céu, bem em cima deles, para dar a recompensa maior, porque ele não recebe nenhuma aqui. Você já viu algum que cuida dos banheiros estar recebendo elogios? Muito difícil, né? Mas você vê aquele que está na frente com a palavra tendo elogios. E as pessoas esperando na porta para dizer que maravilha de palavra, não é assim? Pois é, a mesma coisa os que estão louvando. O levita que está louvando, na hora do louvor, é tanto elogio, né? Mas se o levita for fiel e fizer a parte total, tiver os momentos que ele vai para o templo ajudar, fazer muitas coisas que são necessárias para facilitar o trabalho do que vai trazer a palavra, não tem elogios. E aí a glória para Deus é maior e a recompensa também é maior. Deus está falando dessas coisas e a gente tem que trazer para a nossa realidade, porque tudo que ele fala aqui é apontando para o tempo em que Jesus estaria aqui, né? Passando por nós, organizando a igreja, e aí não podemos deixar de fazer as analogias do tempo da agora, da primeira aliança, com o tempo da segunda aliança. Depois vem, nesse mesmo capítulo 4, vem deveres dos Gersonitas, que é a mesma coisa, Deus organizando, e depois vem deveres dos filhos de filhos dos filhos meratitas, Deus também organizando tudo, cada divisão dessa, apontando para Gersonita, apontando para meratitas, para coatitas, é tudo organização do Senhor, para que no tabernáculo, lugar de adoração ao Senhor, estivesse tudo em ordem. Nosso Deus gosta de tudo em ordem. Número de levitas também, aqui no finalzinho do capítulo 4, tudo para estar tudo em ordem. E aí, já entenderam que o Senhor está o tempo todo apontando a segunda aliança, onde Jesus Cristo estaria vindo, e assim como ele estava organizando aqui o povo dele, que ele escolheu onde Jesus Cristo haveria de nascer, está organizando o lugar que Jesus ia nascer, organizando a nação de Israel, o lugar onde ele encontrou uma virgem que estava santificada por ele, foi ele que fez tudo isso, viu? Porque tudo, até para se santificar, ele que santifica. Ela não era melhor do que ninguém, mas ele santificou, escolheu para estar esse vento emprestado, onde Jesus Cristo nasceu, por obra do Espírito Santo, porque não podia trazer o pecado original no seu corpo. Então, todo esse processo é para isso. Toda a Bíblia, até Malaquias, é Deus fazendo ver que o seu filho não tinha sido esquecido, ele tinha prometido em Gênesis 3,15, ele viria e chegaria o tempo da plenitude. O tempo da plenitude é como ele tivesse feito esse processo todo, cheio de Malaquias, e você vê que ele teve que parar de falar com o homem, um silêncio de 400 anos,
teve que parar de falar com esse povo escolhido, com todos, porque até aí ele não encontrou a disponibilidade desse povo para ser o que ele estava conduzindo para ser. Deus para, mas não ia impedir, já estava tudo pronto, só faltava a parte do povo, e quanto mais ele estava investindo, o povo dava para trás. Você sabe toda a história de Israel como é. Ele dá um silêncio, mas ele é fiel até quando nós somos infiéis. Ali em Malaquias, aquela parada de 400 anos, não impediu que ele cumprisse a promessa. A parte dele toda ele fez. Encaminhou esse povo o tempo todo para não se esquecer que Gênesis 3,15 se cumpriria. E mesmo o povo dando para trás, o Senhor silenciou por 400 anos, mas mesmo assim ele cumpriu a promessa. Jesus veio e nós estamos aqui como filhos de Deus, reconhecendo que Ele é a palavra, e por isso nós estamos acompanhando toda essa trajetória de capítulos, de livros da Bíblia e capítulos da Bíblia, para a gente também não esquecer que tem uma promessa em Atos 1, versículo 11, que Ele vem para buscar a sua igreja. Espero que essa promessa também não seja esquecida de você, meu querido discípulo, de você, meu querido discipulador, de mim também. Nós temos que estar lembrando, ele vai voltar. E é por isso que você está sendo discipulado, para você também aprender como falar a palavra de Deus e ganhar, consolidar, discipular e enviar. É por isso que você está nessa sala de discipulado toda semana, de 7 em 7 dias, sendo preparado pelo Espírito Santo para fazer o que Jesus Cristo mandou em Mateus 28, versículo 19. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.